Não sei nem para que serve nós estamos aqui essa hora votando um projeto se o STF decide tudo. Acabei de receber a informação que o rei do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, derrubou a decisão do Congresso Nacional. Ou seja, são 513 deputados, 81 senadores da República, para no final apenas um homem decidir os rumos do Brasil. Então fecha o Congresso. Se é só o ministro Alexandre de Moraes que decide os rumos do Brasil, não sei para que nós estamos aqui, como de ontem para hoje, até 1h da madrugada. Ou seja, trabalhando em vão, porque no final quem decide é o ministro do STF. Os parlamentares, todos eles sem exceção, senadores e deputados, tomam vergonha na cara, ou eu pergunto, para que deputado, para que senador? Uma vergonha. Quando o Supremo Tribunal Federal acabou de dar um golpe, eu quero dizer que sim, houve um golpe, está havendo um golpe contra o povo brasileiro, um golpe contra a democracia, um golpe contra esse Congresso. Eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo aqui? Mais de 380 deputados votam pela suspensão do decreto IOF, o Senado vota, e aí, numa canetada, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente faz com que o decreto volte a valer, suspende, cancela, anula, joga na lata do lixo a decisão desse Congresso. Nós esperamos que Vossa Excelência, como presidente da Câmara, e o senador Alcolumbre, presidente do Senado, representem esse Congresso, e nós estamos aqui para apoiá-los. Nós precisamos impeachment o ministro Alexandre de Moraes. Porque esse assunto foi parar no STF. Por que foi parar? Porque esta casa desrespeitou o povo. Porque ao votar contra a Constituição, que coloca isso como uma atividade específica, única do Executivo, esta casa desrespeitou o povo. Essa casa desrespeitou a Constituição. O que foi? Foi feito um recurso ao Supremo. Porque essa casa desrespeitou a Constituição. Então essa conversa de que esse povo tinha que ser respeitado, a maioria aqui não. Essa casa, vocês desrespeitaram a Constituição. O que o STF fez foi repor a Constituição. E é para isso que existe o STF. Então parabéns à decisão, o governo Lula estava certo, a casa aqui estava errada ao votar contra a Constituição. Essa é uma atividade específica, exclusiva do Executivo. E eu quero usar esse tempo para pedir quando que os deputados nessa casa vão vir usando o nariz de palhaço. Porque é isso que nós viramos para o Supremo Tribunal Federal. O presidente da casa que teve uma postura extremamente correta, não enviando representante para audiência de conciliação, para quem não tem essa prerrogativa. Atacaram clandestinamente a pessoa do presidente Hugo Motta, indiretamente atacando essa casa. E agora, presidente, em uma atitude vergonhosa de Alexandre de Moraes, que vale mais do que a casa do povo. Isso precisa acabar. Eu estou me sentindo muito mal como parlamentar, depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, derrubando uma decisão do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara, do Senado por unanimidade, e da Câmara dos Deputados com 383 votos. Vossa Excelência, como primeiro vice-presidente dessa casa, acaba de expressar o nosso sentimento. O sentimento de, como patriota brasileiro, estamos nos sentindo, homens e mulheres legitimamente eleitos pelo povo brasileiro, ser desmoralizado. Eu quero fazer uma questão de ordem, baseado no artigo 17, parágrafo 2º. O artigo 17 diz das prerrogativas da presidência, que o senhor hoje assume com muita competência, e o parágrafo 2º diz que para tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmitirá a presidência a seu substituto e não reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs a discutir. Como Vossa Excelência fez aí uma opinião a qual eu discordo, eu queria apenas dizer a Vossa Excelência que, na verdade, o Congresso Nacional aprovou um PDL. E este PDL, ele revogou, no entendimento do Presidente da República, prerrogativas do Presidente da República. E, portanto, é papel do Presidente da República ir ao Supremo Tribunal Federal e ver se, de fato, o Congresso poderia ou não revogar as suas prerrogativas. E eu leio para Vossa Excelência, já que podemos fazer esse debate, o que está no artigo 153 da Constituição Federal. Compete à União instituir impostos sobre, e aí vem o item 5, operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários, IOF. Ou seja, compete ao Presidente da República, por decreto, fazer alterações no IOF. O Presidente da República fez essas alterações, presidente, com a sua prerrogativa. O Congresso Nacional derrubou as prerrogativas presidenciais. Ora, quem tem razão? O Congresso ou o presidente? Quem vai dizer quem tem razão é o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula foi ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, tão temido por aqueles que tentaram dar um golpe no país, ele simplesmente disse, olha, é realmente prerrogativa presidencial, à exceção de tal ponto.
em que ele então retirou. Está tudo, presidente, dentro das normas democráticas. O Congresso fez um PDL, o presidente recorreu ao Supremo e o Supremo disse, neste caso, o Congresso não poderia retirar essa prerrogativa presidencial. A mesma coisa quando o Congresso votou para sustar as ações contra o deputado Ramagem, que era, na época, presidente da ABIN. O Supremo também revogou a ação do Congresso. O Congresso Nacional pode muito, nós podemos muito, mas nós não podemos tudo, presidente, porque tem uma Constituição no lugar. Não adianta espernear. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão que tem a ver com a competência do Supremo. Qual é a competência do Supremo? Fazer o controle constitucional. E o PDL que susta o decreto de Lula de aumento do IOF, ele é inconstitucional. Vamos ao artigo 14 da nossa Constituição. Nesse artigo está explícito, ele autoriza o Congresso a sustar atos presidenciais apenas quando exorbitam do poder regulamentador. E o que fez o decreto? Fez lei? Criou lei? Não, colegas. O presidente Lula exerceu a sua competência tributária explícita no artigo 153 da Constituição, parágrafo 1º. Então, em termos formais, o Supremo cumpriu o seu papel. E em termos morais, isso é bom para o povo, porque a decisão do presidente Lula de cobrar a conta de quem ganha mais, de quem tem mais no bolso, para poder não precisar cortar tanto na educação, na saúde, está correta, colegas. O mais importante do que a arrecadação, me parece, a reafirmação do direito líquido e certo de que o Executivo tem condições de regular, legislar sobre matéria de impostos, especialmente do IOF. Ele tem a propriedade, isso é um direito líquido e certo lhe garantido pela Constituição brasileira, e isso estava sendo colocado em dúvida pelo Poder Legislativo, e o Judiciário agora dirimiu isso, evitando um problema institucional que estava sendo criado, que era essa insinuação, essa invasão das prerrogativas do Executivo, do presidencialismo brasileiro. Então, de certa maneira, o Judiciário reafirma a natureza do presidencialismo brasileiro, que estava sendo, digamos assim, corroído por essa interferência do Legislativo. Então, eu acho que isso também é um sinal muito importante agora, afinal, esclarecido. E acho que é num momento muito importante, né? Porque é o momento em que o Congresso assume a bandeira de defesa da nossa soberania, né? Houve uma aproximação, é lógico que é uma aproximação momentânea, mas houve. Agora vamos ver só a questão da ampliação do número de deputados, né? Vamos ver como é que o presidente se vai vetar ou não essa ampliação. Eu continuo achando, como a Tereza, que ele não vai vetar, mas também não vai aprovar.